Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho de hoje nos traz a importância daquilo que é fundamental para a vivência cristã, daquilo que é sagrado, o Evangelho, a doutrina, a fé e a tradição. O Evangelho está em Mateus capítulo 7. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazeis também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aqui o Evangelho de hoje, Jesus Cristo nos chama a atenção para as coisas santas e as pérolas. Usa esse termo, coisas santas e pérolas, para denotar a importância daquilo que é sagrado. Daquilo que é sagrado para o seu tempo, daquilo que é sagrado para aquele povo que o escutava. As coisas santas, queridos irmãos e irmãs, aqui Jesus Cristo diz: não jogais as vossas coisas santas aos porcos. Está exatamente as doutrinas, a experiência de fé, aquilo que é importante, que não deve ser, então, oferecido como sacrifícios, e dessa forma, queridos irmãos e irmãs, jogados de qualquer forma àqueles que muitas vezes não valorizavam e não denotavam importância à experiência de fé. Não jogai as vossas pérolas aos porcos. Aqui os porcos, no tempo de Jesus, é tido como algo impuro, é tido como um animal impuro que nem deveria servir de alimentação. Animal este que Jesus Cristo, certa vez, joga os espíritos, empurra os espíritos aos porcos, e esses se precipitam ao mar. Desta forma, as pérolas, queridos irmãos e irmãs, o reino, o evangelho, a experiência de fé de um povo, a tradição, não deve ser desperdiçada e jogada àqueles que vivem a impureza. Aqueles que vivem, queridos irmãos e irmãs, de forma corrupta, de forma equivocada, o anúncio do reino que Jesus Cristo apresenta. E tudo isso exige daquele povo e exige de nós também um sacrifício, para que não sejamos como os cães aos quais Jesus Cristo não quer que seja jogado e distribuído as coisas que são sagradas, para que não sejamos também impuros e vivamos de forma aos porcos, a quem Jesus Cristo diz que não se deve jogar as pérolas, não se deve perder aquilo que é precioso com aqueles que vivem simplesmente das impurezas. E esse sacrifício exigido de cada um de nós é a porta estreita, para o qual se exige a salvação. Por isso é necessário o esforço de cada dia, para podermos entrar, queridos irmãos e irmãs, por essa porta estreita que nos apresenta a salvação. E Jesus Cristo vai dizer que largo é o caminho, grande é a porta que leva à condenação, porque não exige sacrifício, é facilidade. É como a porteira aberta onde passa uma boiada, sem exigência, sem critério, sem controle. Mas a entrada do reino, queridos irmãos e irmãs, exige de cada um de nós este sentimento de recolhimento e de humildade, esse sentimento de conversão necessária. É interessantíssimo que na Basílica da Natividade, em Belém, a porta para entrar, quando você vai entrar na Basílica da Natividade, ali na lateral, perto de uma mesquita, tem uma porta mais ou menos de meio metro, talvez, e ela é estreita. Então ali todas as pessoas que vão entrar, não entra duas pessoas, é um por um. E é interessante que todas as vezes que ali nós vamos e entramos por aquela porta, recordamos o quanto devemos nos inclinar, o quanto devemos não nos humilhar, mas o quanto devemos abaixar, como diz um ditado popular, abaixar a nossa crista para humildemente adentrarmos o mistério do Cristo. Assim é a porta estreita que nos conduz à salvação. Possamos, queridos irmãos e irmãs, buscarmos sempre mais a porta estreita e não nos deixarmos tocar como gado, uma boiada que passa pela porteira aberta, com destino talvez ao matadouro, e vire aí um bife na mesa de alguém. Que sejamos capazes
de buscar a porta estreita que nos oferece a plenitude da vida e nos oferece a eternidade. Que Deus nos abençoe. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.